O Primeiro Reinado, 1822-1831. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo. Agora voltando para o Brasil, na aula 7 a gente falou sobre a América Espanhola, as civilizações pré-colombianas, o processo de colonização e também o processo de independência daqueles povos. Agora, retornando para o Brasil, a gente vai ver a sequência dos desdobramentos do retorno da família real para Portugal, ou seja, o Brasil Império, o Primeiro Reinado no Brasil, que é o tema da aula de hoje. É uma aula que eu acho muito interessante, muito legal e também, para mim, muito importante, porque esta foi a primeira aula que eu dei na minha vida, dia 22 de junho de 2017. Então, é uma aula que tem bastante significado e que eu acho bastante interessante. Então, vamos começar com o Relembrando. O Relembrando vai falar do retorno da família real. É importante lembrar que a família real portuguesa retorna para Portugal, é forçada, é obrigada a retornar para Portugal em 1820 por conta da chamada Revolução Liberal do Porto, de 1820. Dentro desse contexto, a gente precisa relacionar com o Congresso de Viena, que aconteceu em 1815, e a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. Ou seja, a colônia virou reino. Então, só para a gente lembrar isso, esse foi aquele momento em que, em 1815, Napoleão já tinha saído do poder. E os países realizaram na Europa o Congresso de Viena com o intuito de reorganizar as fronteiras da Europa. E para poder participar desse congresso, tinha uma cláusula lá que falava que o rei deveria estar no seu território. E Dom João VI, rei de Portugal, não estava em Portugal, estava no Brasil nesse momento. E não daria tempo de retornar para Portugal. Então, o que ele faz? Ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal. Nesse momento, o Brasil deixa de ser colônia. A colônia vira reino. O Brasil passa a ser apenas uma extensão territorial de Portugal, além mar. Então, isso vai revoltar bastante o pessoal que gostava do Brasil como colônia. Quem? A burguesia mercantil. E é essa burguesia mercantil que, em 1820, revoltada diante dessa situação, vai fazer a chamada Revolução Liberal do Porto, que pregava 3 principais princípios. O primeiro deles, retorno imediato de Dom João VI e da família real do Brasil para Portugal. Segundo, quando Dom João VI chegasse lá, ele seria obrigado a jurar uma constituição, ou seja, passaria Portugal a ser uma monarquia parlamentar. O rei já não ia fazer mais o que ele quisesse, tudo que ele quisesse. Deveria, então, agora passar primeiro pelo parlamento. E, por último, recolonização do Reino Unido Brasil, que é talvez a principal defesa que a Revolução Liberal do Porto vai fazer em 1820. Recolonizar, ou seja, fazer do Brasil colônia novamente. Acontece que quando a família real portuguesa retorna às pressas para Portugal, eles deixam aqui o Dom Pedro I. Embora ele não tenha sido esquecido, ele resolve ficar e vai ser aqui o príncipe regente. A partir do momento que Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, está no Brasil, ele ainda não é Dom Pedro I, a partir do momento que ele está no Brasil, começa-se a pensar na independência. Então, a gente vai ter do dia do fico ao dia do grito. O dia do fico é o 9 de janeiro de 1822, quando então Pedro de Alcântara resolve permanecer no Brasil e não retornar para Portugal. O dia do grito é 7 de setembro, como a gente conhece na historiografia, que foi aí a data contada da proclamação da independência do Brasil no ano de 1822. O intervalo de tempo entre 9 de janeiro e 7 de setembro daquele ano foi o período em que se demorou para conseguir a realização desse processo de independência. Esse quadro é bem conhecido, é do Pedro Américo, ele tem o nome de Independência ou Morte, que foi essa célebre frase, como a história conta,
que foi proferida pelo Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga. É claro que esse cenário pintado por Pedro Américo é ele é bastante idealizado, romantizado. Claro que não foi tão cercado de glória esse processo de independência no Brasil. Na verdade, foi a assinatura de um papel ou outro na presença de meia dúzia de apoiadores, né? Nada de espada, nada de cavalo, nada de rio Ipiranga, né? Limitações da independência. É importante falar que quando a gente fala que o processo de independência em 1822 separou, na teoria, Portugal do Brasil, muita coisa não mudou. Não foi porque o Brasil se tornou independente de Portugal em 1822 que ele deixou de ser dependente. Muita coisa não mudou, como, por exemplo, o sistema escravista, a dependência econômica. Então, essa série de características permanecem mesmo após 1822. Então, é importante destacar que o processo de independência no Brasil ele foi feito pela elite e para essa elite. Ele foi feito com o apoio da elite para beneficiar exclusivamente a elite, ou seja, as camadas populares foram excluídas desse processo de independência, que foi uma independência política, verdade, da aristocracia, mas também é importante destacar que essa independência política não significa uma independência econômica, tanto é que o Brasil continua dependente economicamente, principalmente de quem? Principalmente da Inglaterra, uma herança herdada de Portugal, que sempre foi muito dependente economicamente da Inglaterra. Então o Brasil segue essa tradição e continua, mesmo após o seu processo de independência, dependente economicamente da Inglaterra. Herança colonial. Outras barbáries continuaram também, como a escravidão, a economia agrária, ou seja, extremamente interessada em produção de matéria-prima, de produtos agrícolas, nem um pouco preocupado em desenvolver a sua indústria, em desenvolver setores mais tecnológicos, como a Inglaterra já vinha fazendo desde meados do século XVIII com a primeira Revolução Industrial, e continua o Brasil também muito latifundiário, ou seja, com a presença de grandes latifúndios, grandes propriedades de terra, né? Então é aí que a gente percebe que vários problemas da nossa atualidade têm a sua raiz histórica. Trabalho escravo. Deixou de existir trabalho escravo no Brasil? A gente sabe que no papel sim, mas infelizmente é muito comum ainda em vários locais do nosso país a persistência de más condições de trabalho que se assemelham muito ao trabalho escravo. Preconceito, racismo é uma realidade no Brasil? Infelizmente, com certeza. Isso tudo é herança da escravidão. Concentração de terras e de renda também é um problema do Brasil extremamente atual. O que acontece? Essa concentração de terras, onde muitos têm pouquinha terra e pouquinhos têm muita terra, se origina desde a época colonial, desde a época em que o Brasil acabou também de fazer o seu processo de independência. Então, muitos problemas atuais nossos têm a sua origem histórica no passado colonial brasileiro e também no passado imperial brasileiro, porque muitos desses quesitos não foram solucionados no Brasil Império. Então é importante destacar o caráter estrutural dessas deficiências históricas do Brasil. Sobre o primeiro reinado, que se estende de 1822 a 1831, é importante entender que logo no começo existe um reconhecimento da independência. Isso é um ato diplomático. Em 1824, os Estados Unidos, pela doutrina Monroe, que pregava América para os americanos, vai reconhecer a independência do Brasil. O que significa essa ideia da América para os americanos? Ela falava assim: chega Europa, vocês exploraram muitos nossos territórios na América, América para os americanos, sem interferência dos povos europeus. Muito bonito esse discurso dos Estados Unidos, né? Só que, na verdade, o que estava por trás, traduzindo do inglês esse discurso dos Estados Unidos, o que a doutrina Monroe queria dizer é: América para mim, Estados Unidos.
vocês, Europa, já exploraram demais a América. Agora é a minha vez, Estados Unidos, de explorar esses territórios. Então é por isso que os Estados Unidos, de prontimão, já acaba reconhecendo a independência do Brasil em 1824. Logo depois, Portugal acaba fazendo o mesmo, reconhece a independência do Brasil e vai cobrar uma indenização. Então, o Brasil paga uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Só que pergunta, o Brasil nesse momento, recém-independente, tinha aí 2 milhões de libras esterlinas para tirar do bolso e pagar Portugal como indenização? Não tinha. Quem tinha? A Inglaterra. Então, o Brasil pede para a Inglaterra, lembrando da dependência econômica com a Inglaterra, esse valor para pagar Portugal para indenizar Portugal por esse valor. Então, é importantíssimo destacar a dependência inglesa nesse sentido, que tanto Portugal quanto o Brasil vão ter em relação à Inglaterra. Sobre o reinado de Dom Pedro I, a gente pode dividir ele em 2 momentos. O primeiro momento, quando Dom Pedro I, em 1822, proclama a independência do Brasil frente a Portugal, ele vai estar com uma moral extremamente elevada com um grupo de pessoas que vão configurar o chamado Partido Brasileiro, em sua maioria formado por brasileiros. Então, num primeiro momento, a gente vai pensar que Dom Pedro I está aliado ao Partido Brasileiro, certo? O Partido Brasileiro vai, então, propor ao imperador a realização de uma Constituição, porque a gente vai falar, olha só, imperador, agora que nós somos um império, agora que nós não estamos mais na condição de colônia de Portugal, nós precisamos estabelecer o nosso próprio Código de Leis, que é a chamada Constituição. O Dom Pedro I até gostou da ideia dele, falou, beleza, vamos fazer esse negócio de Constituição. E daí, o Partido Brasileiro toma a iniciativa de elaborar a chamada Constituição da Mandioca. Ele tem esse nome engraçado porque ela era vinculada à renda rural. O que significa isso? Significa que as pessoas que participaram da elaboração dessa chamada Constituição da Mandioca tinham bastante dinheiro, bastante renda relacionada à produção de produtos agrícolas. Por isso que ela era vinculada à renda rural e por isso que ela tem esse nome engraçado aí, Constituição da Mandioca. Só que teve um problema, né, na execução desse Código de Leis. Essa Constituição buscava limitar o poder do rei. O Dom Pedro I, a hora que viu isso, que queriam limitar o poder dele, ele ficou louco. Ele falou assim, como assim querem limitar o meu poder? E aí, ele ficou puto da vida com o Partido Brasileiro. Ficou tão puto da vida que ele mandou cercar o palácio onde a galera estava lá concentrada para terminar de escrever essa Constituição e botou o exército no entorno. Daí ele falou assim, vocês só saem daí a hora que rasgar essa Constituição. Ou vai rasgar por bem ou vai rasgar por mal. Esse episódio em que Dom Pedro I faz essa pressão em cima do Partido Brasileiro para dissolver a Assembleia Constituinte, que é o grupo de pessoas que estava dedicado a escrever essa Constituição, porque ele não aceitou ter os seus poderes limitados, é conhecido como Noite da Agonia. Então, Noite da Agonia é o episódio em que Dom Pedro I dissolve a Assembleia Constituinte, pois não aceitou que seus poderes fossem limitados por essa Constituição. Tanto é que essa Constituição da Mandioca ela nem chega a acontecer. Ela não foi nem publicada, né? Porque o Dom Pedro I não concordou com essa ideia de ter os seus poderes limitados. E daí, o que acontece? Puto da vida com o Partido Brasileiro, o Dom Pedro I simplesmente troca de lado, vai dialogar com os rivais do Partido Brasileiro, que é o Partido Português. Então aí nós temos nosso segundo momento do Império
do Dom Pedro I, que é o momento em que o Dom Pedro I dialoga, conversa com o partido português, se une ao partido português. E unidos, eles vão elaborar a Constituição de 1824. E essa Constituição, diferente da Constituição da Mandioca, o Dom Pedro I adorou, aprovou. Por quê? Porque essa Constituição centralizava todos os poderes na mão do rei. Inclusive, criava o chamado poder moderador. Importante, o que é o poder moderador? O poder moderador é o poder sobre todos os outros poderes. Então, existiam os poderes, mas o poder moderador, que era o poder de uso exclusivo do imperador, se sobrepunha a todos os outros poderes. Isso configura o que a gente conhece e chama de absolutismo monárquico. Então, observe só esse desenho que está aí. Aí nós temos a figura fofinha do imperador Dom Pedro I. E vemos que ele centraliza todos os outros poderes. Então, o poder militar, o poder religioso e o poder político, que se divide em executivo, judiciário, legislativo e o poder moderador, que é o poder sobre todos os outros poderes. Então, todos os poderes estão centralizados na figura do imperador Dom Pedro I. Qual que é o reflexo disso? Oposição do Partido Brasileiro. E daí nós já vamos então começar a falar dos fatores da crise do primeiro reinado. Quais as condições que vão levar em 1831 o Dom Pedro I a abdicar o trono, ou seja, a renunciar, a deixar o cargo de imperador. São vários desses fatores. Vou comentar alguns que são os principais, como a Constituição Imperial, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a sucessão do trono em Portugal e o assassinato de Líbero Badaró. Lembrando que nessa imagem que nós temos aí é um gráfico de popularidade do Dom Pedro I. Primeiro, a Constituição de 1824 e a Confederação do Equador. A Constituição autoritária de 1824, que centralizava todos os poderes na figura do Dom Pedro I, vai ser um dos fatores de crise, porque o pessoal vai ficar puto da vida com o Dom Pedro I, porque ele vai criar um código de leis que beneficia, acima de todo mundo, ele. Então, isso vai revoltar a galera lá em Pernambuco, que vai realizar a Confederação do Equador. Então, cuidado, a Confederação do Equador não aconteceu no Equador, aconteceu em Pernambuco. E o que foi? Foi um movimento político revolucionário de caráter emancipacionista, ou seja, querendo separar Pernambuco do restante do Brasil e defendendo o ideal republicano, ou seja, contrário também à monarquia. Esse movimento teve a liderança de Frei Caneca, que era uma liderança religiosa muito importante para essa região. E esse movimento todo teve uma forte repressão do exército, inclusive fuzilaram o Frei Caneca, o que gerou uma extrema comoção e um sentimento ainda maior de revolta com o governo do Dom Pedro I. Um outro fator de crise do primeiro reinado é a chamada Guerra da Cisplatina, que se estende de 1825 a 1828. O que foi a Guerra da Cisplatina? Primeiro, Cisplatina é uma região no sul do Brasil que na época era chamada de Cisplatina, mas que hoje nós chamamos de Uruguai. Então, a Guerra da Cisplatina foi um conflito entre Brasil e Argentina que estavam disputando esta região, a província da Cisplatina, que é atualmente o Uruguai. Qual que foi e o que é importante a gente entender disso? Que esse movimento que o Brasil vai perder e que a Argentina vai perder também, porque o desfecho dele é que a Inglaterra entrou no meio e falou, quer saber de uma coisa? Não vai ser nem do Brasil nem da Argentina. Você, Cisplatina, vai virar um país independente. E daí que se cria, então, o Uruguai. O Uruguai se torna independente nesse período aí, em 1828, é onde acontece a independência do Uruguai. Ou seja, tanto o Brasil como a Argentina perderam esse conflito. E qual que é o resultado disso? Gastos, mortes e ainda por cima, para piorar tudo, o Brasil ainda teve que lidar com a derrota. Então isso vai colaborar para enfraquecer, desgastar ainda mais a imagem do Dom Pedro I.
Outro fator que vai fazer desgastar também a imagem do imperador é quando acontece a sucessão do trono em Portugal. Vai morrer o rei de Portugal, Dom João VI. Dom Pedro I vai ser obrigado a retornar lá com frequência, porque vai dar um certo problema. Eu vou contar por cima. O irmão de Dom Pedro I queria tomar o cargo lá e não queria deixar que a filha dele assumisse, enfim, uma série de confusões que vão acontecer em Portugal, que não é importante a gente entender agora, porque isso é história de Portugal, não é história do Brasil, mas enfim, acontece que Dom Pedro I tinha que estar sempre viajando agora para Portugal. Isso significa o quê? Significa que Dom Pedro está gastando dinheiro e tempo com questões que é do interesse da população brasileira ou está gastando dinheiro e tempo com questões que é de interesse particular. Então, isso foi um outro fator que vai desgastar a imagem do Dom Pedro I e que se soma a todos esses outros fatores que eu já mencionei. Um que foi bastante particular foi o assassinato de Líbero Badaró. O Líbero Badaró era um jornalista de oposição, ou seja, ele constantemente estava criticando o Dom Pedro I. Vinha lá na sua máquina de escrever, e metia o pau no Dom Pedro I, toda vez metendo o pau no Dom Pedro I. Certa vez, de repente, não mais que de repente, o Líbero Badaró foi assassinado. Automaticamente, o Dom Pedro I e o partido português, que era aliado ao Dom Pedro I, passam a ser os principais acusados pela morte desse jornalista de oposição. E muito provavelmente foram eles mesmos. Uma curiosidade: antes de ser assassinado, Líbero Badaró era um jornalista que lutava muito por liberdade de imprensa. Durante o primeiro reinado de Dom Pedro I, que foi um governo extremamente autoritário, que procurava censurar a imprensa, o Líbero Badaró se destacou na luta pela liberdade de imprensa, que hoje é um assunto que a gente fala muito. Tanto é que o Dia do Jornalista é 7 de abril, que foi a data, em 1831, que o Dom Pedro I abdicou ao trono, em homenagem ao Líbero Badaró, que foi morto pelo partido português. Então, só uma curiosidade para destacar a importância da liberdade de imprensa, como o Líbero Badaró, que era jornalista, defendia também. Próximo tópico, que foi aí o grande estopim para a crise do primeiro reinado e também para o fim do primeiro reinado, que foi a Noite das Garrafadas. O que foi a Noite das Garrafadas? Foi um enfrentamento entre o partido português e o partido brasileiro. Acontece que o Dom Pedro I, nessa época aí, ele tinha ido viajar para Minas Gerais. E quando ele estava retornando para o Rio de Janeiro, o partido português, puxa-sacos que eram, foram fazer uma festa para receber o Dom Pedro I. E daí, nessa festa aí, o partido brasileiro estava esperto. Daí começou um conflito entre eles, uma briga, e daí esse conflito se estendeu, não tinha nada por perto, só tinha garrafa. O que os caras fizeram? Tacaram garrafa mesmo. Então é por isso, não é um nome artístico, é realmente isso mesmo que aconteceu, né? O pessoal tacou garrafa uns nos outros, né? Então eu coloco aí que poderia ter levado uma guerra civil, porque é essa polarização, né? Dois partidos brigando ferrenhamente entre si. Ainda bem que o Brasil nunca mais passou por nada parecido com isso, né? Ainda bem. Bom, esse desenho aí, ele é fundamental para a gente entender, então, o desfecho do que aconteceu com o Dom Pedro I, depois que todos esses fatores aí vão levar ele a abdicar do trono. Então, olha só, isso que nós temos é um gráfico de popularidade do Dom Pedro I, parecido com aquele que eu já tinha mostrado no slide anterior. Nós temos, então, uma linha de popularidade, mais ou menos e menos, por tempo. Então, 1822 até 1831. Em 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, como que estava a moral dele? A moral dele estava elevadíssima, estava lá em cima. Só que, com o passar dos anos e com esses acontecimentos
que nós mencionamos, Constituição Autoritária de 1824, Guerra da Cisplatina, Sucessão do Trono, Assassinato de Líbero Badaró, A Noite das Garrafadas, com essa série de acontecimentos, essa popularidade do imperador vai decaindo, até que em 1831, com zero popularidade, menor do que a popularidade do Temer, o Dom Pedro I, então, ele é forçado a renunciar, a abdicar ao trono. Agora, vamos acrescentar um detalhe nesse desenho. Olha só, tá vendo isso daí? Esse molequinho aí? O que esse molequinho aí tá fazendo no nosso gráfico sério de popularidade do primeiro reinado? Esse molequinho aí tá brincando com o nosso gráfico, ele tá escorregando no nosso gráfico. E quem é, ora pois, esse molequinho pequenininho que tá brincando no nosso gráfico nesse momento? Ele é o Pedrinho. O Pedrinho, que vai vir a ser o Dom Pedro II, mas agora ele só é uma criança. Ele é o filho do Dom Pedro I. Ele está segurando um cetro vermelho na mão? Não, ele está segurando um pirulito de morango. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele não tem idade ainda para ser imperador. Então, isso é só para a gente lembrar que quando em 1831 o Dom Pedro I abdica ao trono, renuncia, o filho dele, que é o sucessor ao trono brasileiro, ainda não tem idade suficiente para assumir. E não tem... Por quê? Porque ele é uma criança, está brincando com o nosso gráfico de popularidade. E não tendo idade suficiente para assumir, o que vai acontecer? O Brasil, nesse momento, vai ser governado por pessoas que vão reger o Brasil nesse momento, ou seja, os chamados regentes. Então, já na próxima aula, nós vamos iniciar o chamado período regencial, que é o momento em que Dom Pedro I abdica ao trono, o seu filho não tem idade suficiente ainda para assumir, porque ele é um sapequinha que está brincando com o nosso gráfico de popularidade, e, portanto, quem vai governar o Brasil serão os regentes, que, como maestros, vão reger o Brasil até a maioridade do futuro imperador. Até o Pedrinho virar Dom Pedro II. Mas isso é tema da próxima aula. Queria agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando que qualquer dúvida, estou à disposição para estar esclarecendo. Se cuidem, abraço e até a próxima. Tchau!